Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o uso da música como um instrumento terapêutico. Hoje nós vamos falar um pouco desses benefícios, terapêuticos da arte musical. O uso da música como um instrumento terapêutico surge nas práticas tribais do xamanismo, onde xamã era chamado ali para espantar os espíritos malignos, sendo um de seus métodos a utilização dos sons. E para além desse tipo de uso, outras vertentes importantes da musicoterapia tiveram reconhecida importância para sua história, permitindo o desenvolvimento de novas práticas musicais em diferentes contextos, com diferentes finalidades e dando aí a ela um teor de uma ciência com o passar do tempo. Uma delas ficaria bastante conhecida por conta da Emily Jacks, que por meio do uso da música como forma de comunicação e expressão e até de entendimento, ela criou um método revolucionário de pedagogia e forma de ensinar a outro, a educação musical. Então ela rompeu com aquele tradicionalismo religioso medieval que, ao ensinar, faria o uso da música apenas como um conceito e uma forma de entender padrões matemáticos universais, sem propor ali aquela utilização como uma maneira de se conectar e conhecer a relação entre a mente e o próprio corpo. A segunda vertente surgiu ali nos Estados Unidos, pós-guerra mais ou menos, sob o nome de recreação musical. Contratavam músicos para fazer concertos aos veteranos de guerra presentes nos hospitais e enfermarias americanas, buscando então uma melhor saúde e uma maior qualidade de vida. Os resultados sempre positivos de alguma dessas experiências atraíram então o interesse dos médicos a se compreender na época cada vez mais a necessidade de um treinamento específico para fazer um músico um terapeuta. Assim, a partir de 1950, começou a surgir cursos de formação em musicoterapia em vários países e desde então a musicoterapia emerge como ciência originária de uma longa história envolvendo diferentes sonoridades, o ser humano, o meio em que se vive e as inúmeras relações existentes entre ela e as outras ciências complementares, principalmente as vinculadas à saúde física, mental das pessoas, ok? Pessoal, olha só, quais são então os princípios da formação em musicoterapia? Esse curso, a musicoterapia, ele tem como um dos seus princípios fundamentais a interdisciplinariedade. A formação da musicoterapia ela está então baseada em três grandes áreas de estudo que dão base aí à lógica, tá? A música, a científica e a sensibilidade. A área musical, ela busca o desenvolver das habilidades musicais do profissional terapeuta em relação ao seu fazer musical, dando um ênfase igual aos conhecimentos teóricos e históricos da pessoa sobre música e também seus elementos. A área científica, ela diz respeito ao estudo biológico, psicológico e social do ser humano, de forma a entender as suas reações à música, os seus comportamentos internos e externos, assim como as dificuldades e patologias do corpo e da mente humana. E a área sensível, então, ela trata da interação entre os sons emitidos pela música com o corpo, da consciência e da reflexão que se deve ter, sobre aquele contato corporal com o outro e de como isso se desenvolve no contexto terapêutico. Todos esses conhecimentos são imprescindíveis para que o musicoterapeuta ele possa ali trazer resultados, ou fazer estudos aí da interdisciplinariedades, utilizando, por exemplo, conhecimentos da neurologia, da psicologia, da psicoacústica para melhorar e entender o comportamento e também o funcionamento cerebral daqueles que têm um contato. Pela música, envolver e afetar muitas facetas do ser humano, em função da grande diversidade de suas aplicações. A musicoterapia pode ser utilizada para se obter um grande espectro de mudanças terapêuticas nos pacientes, ok?
Bom, então a música como resolução de problemas? Sim, claro, porque nessa perspectiva, o musicoterapeuta ou a musicoterapeuta, assim como outros profissionais trabalhando em função da resolução de problemas e dificuldades presentes ali nas pessoas que procuram serviços da saúde mental, deve fazer parte das equipes multidisciplinares que se propõem a atingir esse tipo de objetivo. Dada então a sua formação plural, o profissional da musicoterapia, agindo tanto de forma preventiva quanto de forma resolutiva, pode atuar aí em diversas áreas e estabelecimentos, sendo eles, pode atuar em hospitais, em diversas áreas, nas comunidades, na área social, né, com menores carentes, infratores, até mesmo em presídios, no ensino, com educação ou até com educação especial, na área de pesquisa, né, como os professores de ensino superior e, na verdade, até os pesquisadores, né, na reabilitação motora, o movimento do corpo de acordo com a música, idosos, melhoria da qualidade de vida, da memória, da socialização e autoestima. Então, a introdução da música no âmbito da saúde mental, ela começa de acordo com a reforma psiquiátrica e também os princípios éticos, né, médicos e sociais que se instaurariam na sociedade brasileira em decorrência dela. Não segregar mais aqueles em enfermidade mental seria um grande passo para esse processo, abrindo ali portas para a criação de serviços e abordagens totalmente distintas das utilizadas anteriormente. Por exemplo, pelos hospitais psiquiátricos. Claro, a musicoterapia, nesse sentido, ela surge como uma forma desprovida de críticas e preconceitos com relação aos seus atendidos, né? E de forma a deixá-los livres para produzirem novos sons e conhecerem novas músicas, permitindo também maneiras diferentes de autoconhecimento. Ok, pessoal? Compreender aquilo que se desejaria expressar através da criação de músicas e do manuseio de instrumentos, indo ao encontro do outro e ajudando-o a dar a forma a esta expressão, torna-se então a principal função da musicoterapia, ok? Por hoje é só, pessoal, e até mais.